Eu sou o pastor Edmar Ribeiro e o tema da semana é a verdadeira motivação cristã. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Mateus 6:6. Vivemos numa sociedade onde o ter sobrepõe-se ao ser. Sofremos pressões diárias para vivermos de forma materialista. Fama, poder e influência política procuram atrair-nos. No entanto, quando a pessoa acostumada à fama e ao poder cai no anonimato, perde o total controle da situação. Ela percebe não ser mais o centro das atenções. Como lidar com o anonimato em sua vida? Certamente não é a vontade de Deus que seus filhos busquem o estrelato terreno, mas o verdadeiro sentido de viver à luz do exemplo de simplicidade evidenciado na vida de Jesus de Nazaré. A vaidade, além de significar o que é vão ou aparência ilusória, o termo vaidade, segundo o dicionário, designa a ideia de valorização que se atribui à própria aparência. É o desejo intenso de ser reconhecida e admirada pelos outros. Isto é vaidade. A motivação verdadeiramente cristã a dispensa. Quando lemos as Sagradas Escrituras, percebemos que buscar a glória para si é algo absolutamente rechaçado pela palavra de Deus. A palavra revela que o servo de Cristo não deve, em hipótese alguma, ser motivado por essa cobiça. O cristão fiel não busca o primeiro lugar para a sua vaidade. Ao lançar mão de uma criança e apresentá-la entre os discípulos, ensinava o Senhor Jesus uma lição extraordinária. No coração do verdadeiro discípulo deve haver a mesma inocência e sinceridade de um infante. Entre os seguidores do Mestre não pode haver espaço para disputas, intrigas e contendas. No reino de Deus, quem deseja ser o primeiro revela-se egoísta, mas quem procura servir ao próximo é chamado pelo Mestre para ser o primeiro. Aqui se estabelece a diferença entre o vocacionado por Deus e o chamado pelo homem. O cristão não deve se portar soberbamente. O livro de Provérbios demonstra com abundantes exemplos e contundentes palavras do que o ser humano é capaz. Quando o seu coração é dominado pela soberba e pelo desejo desenfreado pela fama, ele se apressa em fazer perversidade, usa de língua mentirosa, semeia contendas entre os irmãos e com olhos altivos assiste às consequências dos seus atos. Isto absolutamente não é a verdadeira motivação do cristão. Pelo contrário, a motivação do discípulo de Jesus está em servir ao Senhor com um coração íntegro e sincero diante de Deus e dos homens. O que é a fama? É o conceito bom ou mal formado por determinado grupo em relação a uma pessoa. Para que tal conceito seja formado em relação a si, é preciso tornar-se o centro das atenções. Lamentavelmente, a síndrome de celebridade chegou aos arraiais evangélicos. Porém, é preciso refletir: o ser humano criado por Deus foi feito para a fama? O homem, como o centro das atenções, é algo cristão? Uma classe de privilegiados e outra de meros coadjuvantes
é projeto de Deus a sua igreja? Desenvolver o poder de influência políticas e midiáticas segundo as categorias deste mundo é expandir o reino de Deus? Uma breve meditação em poucos textos bíblicos seria o bastante para verificarmos que a resposta a todas essas indagações é não. O espaço na mídia oferece a ilusão de que podemos obter sucesso imediato em todas as coisas, gerando em muitos corações, até mesmo de crentes, uma aspiração narcisista pelo sucesso. Quando a fama sobe a cabeça, a graça de Deus desaparece do coração. Buscar desenfreadamente a fama poderá ser tragédia. Este logo perde a essência da alma e a verdadeira identidade cristã. Nessa perspectiva, o Evangelho declara: porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Lucas 9:25. O livro de Eclesiastes relata a história de um pobre homem sábio que livrou a sua cidade das mãos de um rei opressor. No entanto, o povo logo o esqueceu. Ele, porém, não deu importância alguma para isso, pois o que mais queria era livrar, de uma vez por todas, a sua querida cidade das mãos do tirano. A fama, o desejo de ser reconhecido, passava longe do seu coração. Afinal, o que caracteriza a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. O maior exemplo de simplicidade e equilíbrio temos na vida de Jesus de Nazaré. A leitura bíblica descreve a simplicidade de Jesus em não deixar-se seduzir pela fama e retirar-se na hora apropriada. O nazareno sabia exatamente da sua missão a cumprir. Quando percebeu que a multidão desejava fazer dele um referencial de fama, Cristo retirou-se para não comprometer a sua missão. O Mestre é o nosso maior exemplo de simplicidade e equilíbrio no trato com as multidões. Enquanto estas o procuravam, ele se refugiava em lugares desérticos. No mundo contemporâneo, somos pressionados a sermos sempre os melhores em todas as coisas. O Evangelho, entretanto, oferece-nos a oportunidade de retirar-nos de sobre nós esse fardo mundano. Você não precisa viver o estresse de ser quem não é. Você deve tornar-se o que o Senhor o chamou para ser. Não tente provar nada a ninguém. O Filho de Deus conhece-nos por dentro e por fora. Ele sabe as nossas intenções, pensamentos e desejos mais íntimos. Não se transforme num sei que você não é só para ganhar fama. A ilusão midiática não passa disso. É apenas uma ilusão. Nunca foi a vontade de Jesus que seus filhos se curvassem à fama, ao sucesso, à riqueza ou ao poder. Façamos o contrário. Prostremo-nos aos pés de Cristo e façamos do Calvário o nosso verdadeiro esteio. Se há alguma coisa em que devemos gloriar-nos, que seja na cruz de Cristo. A fama não pode ser a motivação primeira do cristão. O anonimato não significa derrota alguma para aqueles que estão em Cristo. Ele chega a incentivar a prática do anonimato na vida cristã. A pureza, a simplicidade e a sinceridade são os valores do reino de Deus
que nem sempre são entendidos pelos incrédulos. Todavia, somos chamados a manifestar esses valores em nossa vida. Portanto, não se preocupe com o anonimato, mas deseje agradar a Deus que criou os céus e a terra, pois estes manifestam a sua existência e provam que Ele esquadrinha as nossas intenções, nossos pensamentos e corações. Este foi o vídeo da semana. Se inscreva no canal, compartilhe, curta e siga-nos nas redes sociais. Obrigado. Deus te abençoe.